prosseguimento às boas práticas em medicina para a preservação da saúde, nós vamos falar sobre os pilares da medicina do estilo de vida, alimentação e exercício físico. Então, os pilares de um bom estilo de vida e preservação de saúde, né, que estão sob o nosso controle, incluem uma boa nutrição, a prática regular de exercício físico, a abstenção de álcool e tabaco, controle de estresse, sono, qualidade do sono e preservação de relacionamentos saudáveis. Quanto à alimentação saudável, nós vamos usar o Guia Alimentar para a população brasileira, que é um guia que é público e que está baseado em boas evidências científicas. E aí aqui a gente lembra que o alimento ele tem um efeito benéfico sobre o nosso corpo e importante para a prevenção de doenças crônicas, principalmente, né? Doenças metabólicas como obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia, até em doenças mentais, né? Então o alimento ele tem compostos com propriedades que são antioxidantes e anti-inflamatórios, né? Principalmente nas frutas, legumes, verduras, castanhas, nozes e peixes, que é importante que a gente saiba disso e lance mão desse poder que o alimento tem para a gestão da nossa saúde. É importante sabermos também que hoje existe um segundo cérebro sendo bastante estudado e cada vez mais as evidências científicas estão ficando mais robustas, né? Falando sobre a microbiota intestinal. Então, as bactérias, protozoários, fungos, né? Os micróbios que vivem no nosso intestino, eles podem ter um poder gigante na nossa saúde, né? Assim como tem um poder sobre a perda da saúde também, né? Então, a boa microbiota intestinal, ela gosta da fibra alimentar, né? E essa boa fibra alimentar, ela influencia na composição do microbioma intestinal e é a principal fonte de energia para essas bactérias intestinais, né? E do que essas bactérias gostam, né? De fibras dietéticas, né? Que são encontradas principalmente nos alimentos oriundos da horta, né? Das plantas, né? Então, as frutas e vegetais, eles são ricos em fitoquímicos e fibras. E o que é um grão integral? Então, eu estou falando de alguns conceitos que são importantes para que a gente tenha consciência e faça melhores escolhas, né, no nosso dia a dia, tá? Então, aqui é importante entender por que da importância do grão integral na nossa dieta. Então, aqui a gente tem um cereal integral e aqui é um cereal refinado. O refinado, ele é polido e aí ele perde essa parte mais superficial, é retirada para ficar, né, com esse aspecto polido que a indústria vende. E nessa região, que é o farelo, é onde é a casca e contém as fibras e as vitaminas e minerais. Então, a gente quando come o alimento refinado, a gente perde boa parte dos nutrientes, né, de boa qualidade. Então, ainda sobre as fibras, que são tão importantes, né, para a nossa microbiota, entre outras coisas, a gente tem as fibras insolúveis e as fibras solúveis, tá? Então, a importância das fibras solúveis que a gente encontra em frutas, verduras, farelo de aveia, né, leguminosas, ela retarda a absorção da glicose, ela reduz o esvaziamento gástrico, aumentando a saciedade, e ela diminui os níveis de colesterol, né, assim como protege contra o câncer de intestino. As fibras insolúveis, também encontradas nas verduras, farelos de trigo, cereais integrais, né? Ela aumenta o bolo fecal, estimula o bom funcionamento do intestino e previne e trata, né, a constipação intestinal. Bom, então nós falamos sobre a importância dos alimentos e seus nutrientes, que tem ação anti-inflamatória. Nós falamos sobre a microbiota intestinal, falamos o que é um alimento integral, né, não refinado. E aí a gente vai falar também sobre a melhor escolha, né? Então, a nossa alimentação, baseada no que se tem de conhecimento científico, é importante priorizar os alimentos in natura ou minimamente processados, tá? Então, esses alimentos in natura ou minimamente processados são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais,
né, como folhas, frutos, ovos, leite, e eles são adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Os minimamente processados também são saudáveis, né? São alimentos in natura que antes da sua aquisição foram submetidos a alterações mínimas, né? Os exemplos, os grãos secos, polidos, empacotados ou moídos, na forma de farinhas, raízes, tubérculos lavados, cortes de carne resfriados ou congelados, leite pasteurizado, né? Então, esse processamento mínimo, não há agregação de sal, não há agregação de açúcar, de óleos, de gorduras ou outras substâncias ao alimento. Então, esse aqui precisa fazer parte da maior parte, da maior porção do nosso prato, né, no dia a dia. Os alimentos de origem animal, eles são boas fontes de proteínas e também são minimamente processados, na maioria das vitaminas e minerais de que necessitamos, mas não contêm fibra e podem apresentar uma elevada quantidade de calorias por grama. Então, são mais densos em calorias, então tem maior, por ter uma quantidade mais excessiva de gordura, são mais calóricos. Os alimentos de origem vegetal, por sua vez, esses alimentos de origem vegetais, eles são boas fontes de fibras, e a gente já sabe o porquê da fibra ser tão importante, e de vários nutrientes. Geralmente eles têm menos calorias por grama. Então, boa parte do prato é importante para controle do peso, né? Hoje, um dos grandes problemas da nossa sociedade. E os alimentos processados, o que são? No dia a dia nós devemos limitar os alimentos processados, né, consumindo-os em pequenas quantidades como ingredientes de preparações culinárias ou como parte das refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados, né, estes sendo a maior parte do prato. E o que são? Eles incluem conservas de alimentos, né, inteiros ou preservados em salmoura ou com açúcar ou com óleo, tá? A adição de sal ou açúcar, em geral, em quantidades muito superiores às usadas em preparações culinárias, transforma o alimento original em fonte de nutrientes, cujo consumo excessivo está associado a doenças do coração, obesidade e outras doenças crônicas. Então, por esse motivo, esses não vão ser a porção principal do nosso prato. E falando dos ultraprocessados, então no nosso dia a dia a gente tem que preferir alimentos da horta e minimizar os ultraprocessados, embutidos, né? Então os ultraprocessados são os produtos cuja fabricação envolve diversas etapas e técnicas de processamento e vários ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial, como gordura vegetal hidrogenada, óleos interesterificados, xarope de frutose, isolados proteicos, agentes de massa espessantes, emulsificantes, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários outros tipos de aditivo. Isso, se a gente olhar o rótulo com as informações nutricionais, então quanto mais informações tem, mais nomes estranhos, geralmente tem uma maior quantidade dessas substâncias, né? Mostrando que não é um alimento in natura, né? É um alimento ultraprocessado. Eles incluem vários tipos de biscoitos, sorvetes, balas e guloseimas, em geral cereais açucarados, né? Bolos, misturas para bolos, barras de cereal, sopas instantâneas, macarrão e temperos instantâneos, né? São enriquecidos com esses produtos químicos, molhos, salgadinhos de pacote, refrescos, refrigerantes, iogurtes e bebidas lácteas adoçadas e aromatizados, bebidas energéticas, produtos congelados e prontos para o aquecimento, como pratos de massas, pizzas, hambúrgueres e extratos de carne de frango ou peixe empanados do tipo nuggets, tá? Salsichas, carne para hambúrguer, pão de hambúrguer e hot dog, tá? Todos esses que têm essa adição dessas substâncias são considerados alimentos ultraprocessados e trazem um maior malefício para a nossa saúde. Então, dicas, já que a gente já conhece sobre os alimentos, tipos de alimentos, quais são as nossas melhores escolhas, existem algumas dicas a mais que nós podemos agregar, porque não basta saber o alimento, então é importante qual alimento consumir. É importante o planejamento para compra, para que haja disponibilidade no nosso dia a dia. É importante o preparo do ambiente que a gente vai consumir, desde tamanho de prato, as porções, deixar as frutas, as verduras já lavadas na geladeira para facilitar a aderência ao consumo. Tá? Então, tudo isso no dia a dia, esses hábitos, essa rotina,
favorece um melhor estilo de vida. Então a regra de ouro é descasque mais e desembale menos, tá? Então é importante comer com regularidade, com atenção, então é uma alimentação consciente, né, para saciar, né, não para acalmar as emoções, não para porque eu estou triste. Então é sempre bom perguntar, eu estou com fome? Eu estou com sede? Eu estou comendo porque eu estou ansiosa, eu estou nervosa? Então é importante ir trabalhando essa autoconsciência, tá? Procurar fazer as refeições diárias em horários semelhantes, evitar beliscar nos intervalos das refeições. Boas opções quando nós estamos com fome é ter acesso a frutas frescas ou secas, castanhas ou nozes, né? Comer sempre devagar, mastigar bastante. Comer em ambientes apropriados, calmos, né? Criar um cenário, né? Um ambiente limpo, confortável, tranquilo. Evitar eletrônicos na hora da refeição. E aí, já que nós sabemos, já falamos sobre o que são os alimentos, sobre o benefício da alimentação saudável, a gente vai mostrar um pouco das evidências científicas. Eu trouxe aqui o estudo PREMED, em que ele avaliou o percentual de pessoas que sofreram evento cardiovascular, né, e a associação com tipos de alimentação. Então, uma dieta baixa em gordura, uma dieta mediterrânea rica em nuts e uma dieta mediterrânea rica em azeite de oliva extra virgem. Então, essa população que aderiu mais a esse estilo, usando uma dieta rica em plantas, nuts e azeite de oliva extra virgem, teve uma menor incidência quando comparado a uma dieta mais tradicionalmente divulgada, que é a dieta pobre em gordura. Aqui uma pirâmide da dieta mediterrânea, tá? Então, assim como as dietas vegetarianas, há uma grande porção, a base é maior de grãos integrais, frutas, verduras, legumes, leguminosas, tá? E as carnes são em menor quantidade, então ingesta de água, o vinho a gente não estimula, tá? A atividade física diária, tá? Comer em família, com amigos, né? Isso tudo faz bem para a saúde também mental. Reforçando mais uma vez o que é um prato de uma alimentação saudável, né? Então, metade do prato com vegetais, frutas, 1/4 grãos integrais, o outro 1/4 proteínas saudáveis, tá? Ingira óleos mais saudáveis, de preferência o azeite de oliva, tá? Tanto para cozinhar quanto para temperar, pode até usar no pão, tá? Ingerir mais vegetais, quanto maior a variedade, melhor. Quanto mais colorido, mais fitoquímicos, mais substâncias antioxidantes nós vamos ter no nosso dia a dia. E vem de uma forma que o corpo está mais preparado para absorver do que, por exemplo, comprar comprimidos de vitamina, né? Não que não possa, tem situações que tem indicação, mas o melhor é deixar bem colorido, com alimentos da horta, né? no prato. Comer muitas frutas de todas as cores, tá? Beber água, chá ou café, né? Pouco açúcar ou sem açúcar de preferência, tá? Comer grãos integrais, arroz, pão, macarrão integral, né? Limitar os carboidratos refinados, como a gente já viu o porquê, tá? Já entendemos o porquê. Preferir peixes, tá? Marisco, nozes, feijões. E a gente não pode deixar de falar, quando a gente pensa em um bom estilo de vida e preservação do corpo, prevenção de doenças e tratamento destas também, da atividade física, tá? Então, o exercício físico também, ele tem, neste estudo, que avaliou o risco de mortalidade, de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2 e o grau de atividade física moderada e vigorosa, então a gente viu que quanto mais atividade física a gente faz, menor impacta na incidência desses eventos, tá? Então, o exercício também tem um grande papel. E digo ainda que a atividade física, independente do peso, é importante para a saúde mental, diminuir a ansiedade, depressão, melhora fatores de risco para doenças cardiovasculares, auxilia no tratamento das doenças crônicas mais comuns, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade. Tem estudos mostrando diminuição de câncer de mama, endométrio, intestino, tá? Então, próstata nos homens também.
além de outros benefícios, como diminuição de mortalidade em geral, aqui nós já falamos, né? Diminuição de câncer de bexiga, mama, colo, endométrio, esôfago, rim, pulmão, estômago, melhora a cognição, diminui o risco de demência, então muito importante, né? Melhora a qualidade de vida, né? Depressão, ansiedade também melhora a qualidade do sono, e o sono também é importante para o ritmo circadiano, né? Para melhor funcionamento do corpo, quem dorme bem diminui doenças cardiovasculares, diminui alterações metabólicas, é importante para perda de peso, entre outras. Então, quanto de atividade física nós devemos fazer? Qualquer coisa é melhor do que ser sedentário, tá? Então, mas assim, existem estudos, existem recomendações oficiais, né? Claro que você vai individualizar, procurar uma orientação, né, de um profissional de educação física, de preferência avaliação médica, se necessário, tá? Mas no geral, para a maior parte das pessoas, o recomendado são 150 minutos por semana de atividade física aeróbica, andar de bicicleta, caminhar, nadar, jogar bola, tá? Então, isso aqui, conforme o que você gosta, o que caiba na sua vida, no seu horário, que seja mais acessível para você, é importante incluir isso porque tem muitos benefícios, tá? E pelo menos 2 vezes por semana seria interessante o trabalho de força muscular, de exercício resistido, tá? Se puder fazer mais, melhor ainda. Se puder alcançar mais próximo de 300 minutos por semana de aeróbico, melhor ainda. Sim, tá? Mas qualquer exercício é melhor do que ser sedentário. Para quem não consegue fazer um exercício físico programado, às vezes numa academia, num funcional, numa natação, hidroginástica, etc., uma coisa interessante também é usar os gadgets para contagem de passos, né? 7.500 a 10.000 passos por dia também seria interessante, tá? Bom, lembrando que a atividade física é importante na prescrição, né? A frequência, escolher, botar como meta, né? Quantas vezes eu vou fazer? Qual horário eu vou fazer? O que pode me facilitar a aderência? Eu vou fazer perto do trabalho, vou fazer perto de casa, vou deixar a roupa já separada, tá? Vou ter uma companhia que esteja motivada também, tá? Planejar quantos minutos, quanto tempo eu vou fazer, qual é o tipo de atividade física. Isso tudo prepara teu cérebro e o teu cenário para que a aderência seja maior. Bom, e aí eu queria agradecer e falar que investir num bom estilo de vida é capaz de diminuir a incidência de doenças, sim, tá? É capaz de trazer uma prescrição mais barata, porque mesmo quem trata diabetes, hipertensão, se adere a uma boa alimentação, uma prática de exercício físico, isso é remédio, é tratamento para essas doenças, tá?